Temos agora Trump ao vivo de última hora. Acabamos de receber imagens da Casa Branca. Vamos lá. As imagens não são resgatadas. Peço que a produção me ajude com os layouts. Vamos lá então. Trump, acabamos de receber imagens da Casa Branca nesse instante. Cortamos o discurso resgatado. O assessor explica o que ocorre e eu traduzo com vocês. Essa ordem executiva evoca poderes executivos relativos à fronteira sul. Houve uma pergunta, como isso não será bloqueado judicialmente? E Trump disse, não acho que serão, não acho que podem ser. O assessor diz, senhor, essa é uma ordem executiva reformando o programa de admissão de reféns dos Estados Unidos para estar mais alinhado com o interesse americano e princípios americanos. Ele mostra então a sua assinatura. Essa ordem executiva é sobre proteger a América de ameaças terroristas e outras. Ela aborda a fronteira, mas vai além dela. A gente ouviu uma pergunta se os cartéis serão designados como organizações terroristas. E a pergunta se, já que os cartéis serão designados como organizações terroristas, você pedirá ao México que os remova? E ele diz, poderia ocorrer. A pergunta é, como você vai garantir que o Maduro aceitará os venezuelanos de volta? E Trump diz, estamos conferindo a situação da Venezuela. Era um país lindo há 25 anos atrás e agora é horrível. É um país que eu conheço muito bem por uma série de motivos. A repórter pergunta se haverá agências americanas fazendo buscas por imigrantes legais em grandes cidades. Ele disse, poderia acontecer e terá que acontecer ou não teremos mais nossas cidades. O assessor diz agora, então, essa é uma ordem executiva designando cartéis como organizações terroristas estrangeiras. E Trump assina dizendo, eu queria fazer isso há anos. Essa designação, Trump diz, como organizações terroristas, coloca os cartéis estrangeiros nessa posição, o México provavelmente não os quer. Trump diz, estão matando 253 mil americanos por ano, talvez 300 mil. Não são 100 mil, como tem sido relatado. É uma ordem executiva dizendo, protegendo o povo americano da invasão, o assessor diz a Trump, para controlar a imigração ilegal pela fronteira sul. Estamos vendo, então, ao vivíssimo, Trump assinando ordens executivas na Casa Branca após assinar as primeiras 9 no palco na Capital One Arena. O repórter pergunta, qual será a sua prioridade na política externa? Ele responde, política estrangeira, política externa é uma grande declaração. Não, é muito geral, mas para falar de forma simples é manter a América segura. O repórter pergunta, quem você vai ligar amanhã? Quais são os primeiros encontros? E ele responde, tenho encontrado muita gente, já estou conversando com muita gente. Me encontrei com o primeiro-ministro Trudeau. Eu chamo ele de governador Trudeau, do Canadá. E já me encontrei com muitos líderes estrangeiros. O assessor agora diz, senhor, essa próxima ordem está ligada à definição de cidadania sob a 14ª emenda dos Estados Unidos. E Trump diz, essa é grande, essa é boa, 14ª emenda da Constituição. É ridículo, Trump diz.
Somos o único país no mundo que faz isso com o direito de cidadania por nascimento. É absolutamente ridículo. Temos... As pessoas já querem fazer isso há décadas. Temos bom embasamento. O assessor diz: é uma declaração proclamando uma emergência nacional na fronteira sul dos Estados Unidos. Trump diz: essa é grandona, hein? Tem muitas grandonas vindo. Há uma pergunta de um repórter se o Biden deu a ele uma carta. E Trump diz: pode ser que tenha dado. Vamos ver se ele deixou alguma cartinha aqui. Eu não sei, talvez ele tenha deixado uma carta. E Trump abre a gaveta. Obrigado, Peter. Ele responde ao jornalista: poderia ter demorado anos para achar essa carta. Então tem uma carta de Biden para Trump na gaveta da sala oval. O Trump diz: devemos lê-la juntos. Talvez eu leia primeiro e depois eu leio para vocês, hein, para a gente garantir. Ele diz ao repórter: Peter, obrigado por perguntar. Eu poderia não ter visto por muito tempo. O Trump disse: eu deixei uma para ele na nossa época. Trump fala: era sobre a unificação de nosso país. Eu não sabia que ele havia dado indulto à sua família, porque ele fez isso durante o meu discurso. O repórter pergunta: ele não te contou? E Trump responde: ele não me contou, ele soltou aquilo lá durante o meu discurso. Então tudo que eu podia fazer era dizer para os meus assessores: posso voltar e falar mais? Mas eu não poderia. Claro que é um mau precedente isso que aconteceu. O repórter pergunta sobre a fronteira e o México. E Trump diz: estamos pensando em tarifas de 25% no México e no Canadá, porque vastos números de gente entram ilegalmente por esses países. E o repórter pergunta: quando é que vai vir essas tarifas? E o Trump diz: eu acho que 1º de fevereiro é a data das tarifas entrarem em vigor. O assessor diz: essa é uma ordem executiva tomando uma vasta quantidade de medidas para segurar nossa fronteira sul. Os repórteres perguntam: o repórter pergunta: Obama disse que a Coreia do Norte seria a principal prioridade na opinião dele. Biden falou qual seria a principal prioridade na opinião dele? E Trump diz: não falou nada, eu acho que vão ser várias. A Coreia do Norte pode ser uma delas. Eu me dava muito bem com o líder da Coreia do Norte, a gente se dava muito bem. Achavam que era uma ameaça tremenda, e é de fato uma potência nuclear. Mas nós nos demos bem e eu acho que Kim Jong-un vai ficar feliz de me ver voltar ao cargo. Uma pergunta sobre se ele se coordenou com líderes da América do Sul para discutir imigração. Trump fala: eu adoro imigração legal, nós precisamos de gente. Eu estou tranquilo com a imigração legal. Nós precisamos da imigração legal porque muitas companhias vão vir para cá. Se você não quer tarefas, você tem que ter suas fábricas aqui nos Estados Unidos. Então teremos muitas vindo. E precisamos de mão de obra. E precisamos de imigração legal. Ele responde: Trump pede para o repórter esclarecer sobre as tarifas sobre a China. Trump responde: como você sabe, eu coloquei muitas tarifas na China e eu realmente acredito nelas. Se não acreditássemos nas tarifas, não teríamos nem produção de aço nesse país, porque seria a China fazendo tudo. Conseguimos centenas de bilhões de dólares da China. Nem o governo Biden conseguiu terminar as tarifas que eu impus sobre a China, porque elas funcionavam tão bem. Nós iremos falar com o presidente Xi. Eu falei com o presidente Xi semana passada, como vocês sabem. Sabiam disso? Tivemos um bom telefonema. Uma pergunta agora sobre a OTAN. E Trump fala: a OTAN precisa investir mais dinheiro. A OTAN precisa investir 5% do PIB na defesa. Nós investimos 200 bilhões de dólares a mais na guerra da Ucrânia do que a OTAN. É ridículo porque afeta eles na Europa muito mais do que a nós. Nós gastamos 200 bilhões de dólares a mais na Ucrânia do que os outros países da OTAN. Tem que equilibrar essa balança.
Pergunta se ele conversou com Xi. Pergunta da repórter se ele convidou com o Xi sobre a guerra da Ucrânia, porque a China e o Brasil têm uma proposta juntos sobre a guerra. A repórter pergunta sobre o Brasil e Trump fala: o Brasil envolvido, essa é nova. Você é brasileira? O repórter pergunta: quando você vai falar com o presidente brasileiro sobre a relação? Tem muitos brasileiros na América. E Trump fala: a relação deve ser boa. Eles precisam da gente muito mais do que nós precisamos deles. Eles, o Brasil, não precisam. A gente não precisa deles, do Brasil. O Brasil, eles sim precisam da gente. Trump responde uma pergunta sobre o Lula, então. O repórter pergunta: então, existe uma pergunta sobre as tarifas de até 100% sobre a China. E o Trump fala: tem a questão do fentanil, tem muitas coisas, tem a questão do Panamá. A China controla o canal do Panamá. Do que se trata tudo isso? Quando Jimmy Carter entregou o canal do Panamá, que foi um erro terrível, ele não deu para a China, ele deu para o Panamá. Mas a China controla o canal do Panamá. Trump fala: não vamos deixar que isso aconteça. Pergunta: o que esperar dos países da OTAN, como a Espanha e outros, que gastam uma porcentagem pequena do PIB? Trump fala: a Espanha investe pouco. Eles são do BRICS? Trump fala: a Espanha é um país do BRICS. Sabe o que significa? Você vai descobrir. Se as nações do BRICS querem fazer isso, então tudo bem. Colocaremos pelo menos 100% de tarifas nos negócios que eles fazem nos Estados Unidos. Sabem o que é o BRICS? Sabem o BRICS, sabem o que eu estou falando, certo? Conhece o BRICS? Não é nenhuma ameaça. Quando eu fiz aquela declaração, o Biden disse: bom, nós estamos em uma situação difícil. E eu disse: não, eles é quem estão em uma situação difícil. O assessor diz: o assessor é cortado pelo repórter, tentamos entender a pergunta. O BRICS, sim. Trump diz: o BRICS terão 100% de tarifas se eles chegarem perto de pensar no que estão pensando em fazer. Eles vão desistir dessas ideinhas e a China também vai. O assessor diz que essa ordem executiva muda a questão de inclusão na Suprema Corte e outras instituições. E o Trump fala: isso significa que nossas organizações serão baseadas em mérito de volta. Dá para acreditar? O repórter pergunta algo e não dá para ouvir muito bem. Está longe do microfone. O assessor diz: essa é uma ordem implementando a criação do Departamento de Eficiência Governamental com Elon Musk. Ok, ele está assinando então a criação do departamento. Trump responde a uma pergunta e diz que devem ser contratadas cerca de 20 pessoas para o Departamento de Eficiência Governamental. Ele fala agora: nós devemos libertar os reféns de 6 de janeiro. Ele disse: há 6 meses atrás houve uma boa jurisprudência da Suprema Corte, é como se nada tivesse acontecido. Eles foram tratados de forma muito injusta, os juízes têm sido absolutamente brutais, os procuradores têm sido brutais. Ninguém nunca tratou gente nesse país dessa forma. Ele se refere aos presos do 6 de janeiro. Trump diz: estamos estudando o caso de 2 policiais. 2 policiais, um deles foi atrás de um imigrante ilegal. E os 2 acabaram na cadeia, receberam sentenças de 5 anos de cadeia. Estamos analisando os casos deles para dar a eles. Temos que dar para eles uma pausa. Estamos ao vivo da Casa Branca, isso é ao vivo. Trump está assinando mais ordens executivas depois da Capital One Arena, enquanto dialoga com repórteres. Ele acabou de falar do Brasil. Ele diz: eu vejo assassinos nesse país receberem 2 anos de cadeia, 1 ano de cadeia, mas pessoas são destruídas.
O que fizeram com essas pessoas é ultrajante. Raramente houve algo assim na história e na história do nosso país. Ele se refere aos presos do 6 de janeiro. E até pessoas que foram agressivas, muitas vezes eram agitadores infiltrados, mas, bom, não podemos falar disso sem comprovação, mas certamente havia agitadores externos envolvidos, e com certeza o FBI também estava. Até admitiram que o FBI estava envolvido. Falaram que 23 pessoas, diretamente ou indiretamente, estavam envolvidas no 6 de janeiro. 26? Era muita gente. Essas pessoas têm sido tratadas de forma tão horrível. Nunca aconteceu antes. O que aconteceu em Seattle, quando tomaram uma grande parte da cidade. O que aconteceu em Portland, quando queimaram áreas da cidade todo dia e gente morreu. Nada aconteceu com ninguém. Mas vão atrás dessas pessoas violentamente. Eles se referem aos presos do 6 de janeiro. Estão indo atrás dessas pessoas. Nunca houve nada como isso. Pensem nisso. Quase 100% das pessoas do 6 de janeiro foram condenadas. 100%. Em Washington, D.C., as pessoas entram num julgamento e dizem, eu tenho um advogado maravilhoso, eu não fiz nada de errado. E então saem algemados quase imediatamente e vão para a cadeia. Não pode acontecer mais. Há uma pergunta? Há uma pergunta sobre a Groenlândia agora. Trump fala, a Groenlândia é um lugar lindo. Precisamos dela para a segurança internacional. Eu sei que a Dinamarca irá mudar de ideia. Está custando para eles muito dinheiro manter a Groenlândia. O povo da Groenlândia também não está satisfeito com a Dinamarca. Eu acho que estão felizes conosco. Tivemos parlamentares lá, meu filho foi lá com alguns parlamentares há umas 2 semanas. Eles gostam da gente, então vamos ver o que acontece. Mas a Groenlândia é necessária, não só para nós, mas para a segurança internacional. Tem barcos da Rússia por todo lugar, barcos da China por todo lugar, barcos pelonaves, navios de guerra. Eles não conseguem manter. Uma pergunta agora sobre Putin. Eu vou me encontrar com o presidente Putin. A repórter retruca. Quando? E Trump disse, não sei, eu não posso falar. Trump diz, a primeira viagem estrangeira normalmente tem sido ao Reino Unido. Eu fiz com a Arábia Saudita da última vez, porque eles concordaram em comprar 450 bilhões de nossos produtos. Então eu fui. Eu disse para eles, vocês têm que comprar produtos americanos. E eles concordaram. Compraram 450 bilhões. Foi a história menos relatada que eu já vi na imprensa. Trump diz, se a Arábia Saudita quiser 450 bilhões de dólares de nossos produtos, ou 550, pode ser para lá de volta a primeira viagem estrangeira. Trump fala agora, sabem, vamos resolver o mais rápido possível. A guerra com a Rússia e a Ucrânia jamais teria iniciado em primeiro lugar, não teria começado comigo. Há uma pergunta sobre a Arábia Saudita e Israel normalizando relações. Trump diz, eu acho que vai acontecer, eu não sei se imediatamente, mas estará nos acordos de Abraão, a Arábia Saudita. Eu acho que a Arábia Saudita acabará nos acordos de Abraão, Trump fala. Sabem, eu não sei quando, não vai demorar demais. E Trump fala, olha só, essa aqui é do TikTok. E o assessor diz, primeiro, senhor, nós temos o Alasca. Essa é uma ordem executiva para desencadear o potencial energético do Alasca. E Trump fala, então, sobre o petróleo no Alasca. Um repórter fala, membros da sua equipe alertaram sobre os perigos do TikTok. O que mudou nas suas decisões? E Trump responde, depende da situação e depende do acordo. Com o TikTok, depende do acordo que eu fizer. O TikTok, se não puder operar aqui, não tem valor nenhum, zero. Se eu não fizer um acordo com eles, então o TikTok não vale nada. Mas se eu fizer o acordo, talvez valha $1 trilhão. $1 trilhão? Então eu estou falando de fazer pelos Estados Unidos. Se eu fizer um negócio defendendo os Estados Unidos, podemos ganhar metade. Eu acho que os Estados Unidos deveriam ter o direito de receber metade da propriedade do TikTok.
E aí, parabéns para o TikTok, que vai ter um ótimo parceiro. Isso poderia valer nossa fatia, 500 milhões de dólares? 500 bilhões? Mas se o presidente não assina nada, então o TikTok não vale nada. Se o presidente assinar, o TikTok talvez valha $1 trilhão. Então teremos uma joint venture, uma empresa junto com o pessoal do TikTok. Vamos ver o que acontece. É uma de muitas ideias que eu tenho. Há uma pergunta se o CEO do TikTok está aberto a essa ideia e o Trump disse, eu acho que isso porque ele provavelmente deve estar gostando, porque sem essa ideia ele não tem nada. Ele não tem nada. O Congresso dá ao presidente o direito de fazer um negócio como esse. Eu vou dar 90 dias para darmos um jeito de tomar essa decisão, mas eu posso nos ver fazendo um acordo onde o TikTok, onde os Estados Unidos fiquem com 50% do TikTok. Mas sabem, fazem todo tipo de coisa na China, telefones. E não reclamam, mas estão reclamando do TikTok. Há tantos produtos feitos na China, mas ninguém reclama, só reclamam do TikTok. Eu acho que eu tenho aí uma quedinha pelo TikTok, porque eu entrei no TikTok. E eu venci o voto jovem por 36 pontos percentuais, Peter. E os republicanos normalmente não vão bem com os jovens. Mas agora é um partido republicano diferente. Uma nova pergunta sobre o acordo com o TikTok. E Trump responde, pegamos 50% do TikTok em troca da aprovação de que o TikTok continue aberto e eles terão um ótimo parceiro nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, em troca, recebem metade do valor do TikTok. Muita gente me ligou para falar sobre TikTok. Uma pergunta, o que mudou sua mente sobre o TikTok? E Trump responde, porque eu usei. E sabe, o TikTok é sobre as crianças jovens. Se a China vai receber dados sobre os jovens, bom, aí eu já não sei. Para falar a verdade, eu acho que temos problemas maiores. Mas quando você olha nos telefones que são feitos na China e tudo mais que é feito na China, equipamento militar feito na China. Bom, o TikTok, eu acho que o TikTok não é o maior problema que temos. Mas tem muito valor no TikTok. Mas se eu não aprovar que o TikTok opere, então o TikTok não vale nada. Mas se nós gerarmos todo esse valor para o TikTok, então por que não deveríamos ter uma parte? E o pessoal berra mais algumas perguntas e o Trump agora brinca com os repórteres. O Biden fazia umas coletivas de imprensa improvisadas assim? Quantas o Biden já fez assim? Nenhuma? Zero? Diz aí quantas. E o Trump fala, eu acho que é zero, hein? Há perguntas sobre ordens executivas sobre Elon Musk. Não é difícil ouvir a pergunta, mas Trump responde. Elon está muito ocupado mandando objetos para o espaço e coisas do tipo. Uma pergunta sobre o Marco Rubio, o Trump agora responde. Eu acho que ele é ótimo. Eu acho que o Marco está fazendo um trabalho ótimo. Eu acho que ele vai conseguir muitos votos no Senado, confirmando ele. Ele tem feito um ótimo trabalho. Ele tem ideias muito fortes, o Marco. Ele fala do próximo secretário de Estado, Marco Rubio. Então, o Trump acaba de assinar uma ordem executiva quanto ao TikTok, estendendo o prazo para que o TikTok opere nos Estados Unidos. Trump diz agora, nós devemos parar de comprar o petróleo da Venezuela, não precisamos deles. Nós não queremos e não temos que comprar o petróleo da Venezuela, temos muito petróleo bem aqui. O papo com a Venezuela vai mudar bastante, Trump diz agora. Uma pergunta que vem do repórter é, você é um ditador já no primeiro dia? E Trump responde, eu? Não, não. Eu não consigo nem pensar em profanar a santidade do voto, mas os democratas profanaram. Mas eu acredito na santidade do voto. Essa eleição foi grande demais para fraudar. É o oposto de ser um ditador. Há uma pergunta sobre Ucrânia e Rússia e quanto tempo deve demorar para resolver o conflito. E Trump responde,
Eu vou ter que falar com o presidente Putin e vamos ter que descobrir. Quer dizer, ele não está indo tão bem. Muita gente achou que a guerra terminaria em uma semana. Já foram 3 anos. Então ele não pode estar animado. Não está ficando bom para a reputação dele. Muitas coisas vão acontecer. Eu acho que faremos muitas coisas para terminar essa guerra. Temos números que nos dizem que quase 1 milhão de soldados russos morreram, 700 mil soldados ucranianos mortos. A Rússia é a maior, tem mais soldados. Mas não dá para administrar um país desse jeito. Com o TikTok, Trump diz agora, tenho o direito de ou fechá-lo ou vendê-lo. E vamos fazer essa determinação. E talvez tenhamos que negociar com a China também, mas eu tenho certeza que eles aprovariam algo. E se eles não aprovarem, então será meio que um ato hostil. Seria bom para a China se fosse aprovado. Uma pergunta, se há alguma garantia que o TikTok, após essa extensão de prazo para decisão, se ele ainda estará presente nos Estados Unidos. E Trump fala, não posso garantir nada, mas faria sentido o TikTok estar na ativa se criássemos um valor para os Estados Unidos nisso. Se nós dermos valor ao TikTok e permitirmos que opere, nós temos que conseguir pelo menos 50% da empresa como um país. Trump diz, eu acho que tem muita gente que estaria interessada nos Estados Unidos, no TikTok com os Estados Unidos como sócio. Trump fala, perguntaram qual a sensação, e o Trump fala, que sensação maravilhosa, uma das melhores que eu já senti. Trump fala, somos muito experientes agora. Ninguém tem experiência como eu tenho. Estou trabalhando com pessoas muito boas, já lidei com pessoas muito más e eu sei quem são os bons e os maus. Não esqueçam, eu fui muito bem-sucedido no negócio imobiliário, primeiro de tudo. As pessoas costumavam dizer, quem é pior, os políticos ou o pessoal do negócio imobiliário, os durões? E eu dizia, o pessoal do negócio, os privados, é muito pior. Mas depois de conhecer gente como Adam Schiff e gente do tipo, eu passei a dizer, quer saber, o pessoal do negócio imobiliário é bem mais tranquilo. Há uma pergunta sobre contato com Zelensky. E Trump responde, o Zelensky quer um negócio, ele quer um negócio. Vamos ver, vamos ver. Ele deveria fazer um negócio. Trump fala, eu acho que Zelensky está destruindo a Rússia ao não fazer um acordo. Eu acho que a Rússia vai estar em apuros. Olha só a economia da Rússia, olha a inflação. Eu me dou muito bem com ele. Eu espero que ele queira fazer negócios. Uma pergunta sobre sanções e a Rússia. E o Trump fala, sanções ou tarifas? Eu acho que impostos e tarifas são melhores, são mais eficientes porque mantêm o dólar forte. O Irã, por exemplo, o Irã estava quebrado. Quando eu saí do cargo, o Irã estava quebrado. Eles não tinham dinheiro para o Hamas ou para o Hezbollah. Estavam duros, bolso liso. E o 7 de outubro desse jeito nunca teria acontecido. Agora eles são ricos. Mas o ataque que eles fizeram em Israel realmente acabou com eles. Sabem, o ataque à defesa aérea foi um ataque ruim. O assessor fala, é uma ordem executiva quanto a reformas na força de trabalho. E Trump responde, estamos acabando com o câncer, eu chamo de câncer, o câncer que veio contratado pelo governo Biden. Uma questão quanto a um acordo de paz mais duradouro em Gaza, e Trump fala, não estou tão otimista. Se você olhar para Gaza agora, parece só um campo de demolição. Ela tem que ser reconstruída de forma diferente.
Há uma pergunta se ele irá para Gaza, e Trump fala, até que poderia ir para Gaza, sabem, Gaza é interessante. Trump diz, coisas lindas poderiam ser feitas lá. É muito interessante. Coisas fantásticas poderiam ser feitas com Gaza. Nova pergunta inaudível da repórter sobre Gaza, e Trump responde, com certeza não podemos ter de volta o que havia antes. Mesmo o povo que está lá, muitos deles morreram. Mas há terroristas lá e não podemos ter isso. Há uma pergunta inaudível do repórter. Aguardamos a resposta de Trump. Trump responde, se a China não aprovar, com o TikTok nós podemos colocar tarifa sobre a China. Lembrem, a China mete tarifa sobre nós e nós não colocávamos nada sobre eles, exceto eu que coloquei ali e ganhei centenas de milhões de dólares com isso. Mas antes de eu virar presidente, a China não pagou sequer 10 centavos para esse país. Faziam uma festa e não pagavam. Se queremos fazer um acordo envolvendo o TikTok e for um bom negócio, e se a China não aprovar, eu acho que no final das contas eles iam aprovar, porque nós iríamos impor tarifas sobre a China. Não estou falando que iríamos de fato, mas certamente daria para fazer, hein? E se disserem, não vamos aprovar, então é um gesto de hostilidade e vamos colocar aí 25, 30, 40, 50, por que não, 100% de tarifas. E aí eu acho que eles vão aprovar. Pergunta sobre os outros presidentes vivos e o contato deles com outros presidentes. O repórter pergunta, que presidente você ligaria se precisasse conversar? E Trump fala, eu acho que o Bill Clinton era um bom político. Eu não queria ter desrespeitado ele. Quando a Hillary estava disputando a presidência, você vai lembrar, Peter, ele fala com um dos repórteres, tinha o Bill envolvido, o Bill Clinton fazendo campanha em Michigan, Wisconsin, tentando virar ali, e todo mundo lá riu do Bill Clinton, quando ele tentou fazer campanha, tipo, que diabos ele sabe? E aí parece que Bill Clinton tinha razão, porque nós ganhamos Wisconsin e Michigan e outros os estados-chave, ganhamos todos os estados-chave. Falavam de 7 estados-chave, ganhamos todos. Eu talvez falasse com o Bill Clinton, porque eu acho que ele tinha um bom senso de como a política funciona. Há uma pergunta sobre o contato dele com o Obama. E aí ele fala, perguntaram o que ele estava falando com o Obama. E ele fala, todo mundo quer saber o que eu falei com o Obama. E aí Trump brinca com o repórter. O que está me perguntando isso aí? Eu acho que tu mesmo não quer saber o que eu falei. O assessor fala que a antiga era uma ordem executiva para responsabilizar oficiais por divulgar informações que não poderiam ser divulgadas, e agora o assessor explica que essa próxima ordem executiva é para declarar uma emergência de segurança nacional quanto à energia dos Estados Unidos, possivelmente uma etapa de Trump para a perfuração de petróleo. O repórter faz perguntas inaudíveis e aguardamos a resposta de Trump. Trump responde, eu não sei disso, eu acabei de chegar aqui, tenho que me informar a respeito. Cheguei há uns 15 minutos. E eu ainda tenho que ler essa cartinha do Biden. Graças a vocês eu encontrei essa carta aqui na gaveta. Trump fala agora. Eu gostaria de descobrir do que se trata tudo isso e falar ao povo. Na verdade, ele diz para Suzy Wiles, podemos descobrir do que se trata, Suzy? Então perguntam sobre os OVNIs, aparentemente, e Trump fala, eu não sei o que eram. Houve muitos deles voando por cima aqui. Uma pergunta. Colocaram a portas fechadas dos eventos só por causa do frio ou houve questões de segurança? E Trump responde, não era questão de segurança, o espaço aéreo mesmo estava fechado contra drones,
e os sistemas são muito sofisticados. Foi realmente só por causa do frio, e eu acho que foi uma boa decisão, porque, primeiro, eu acho que foi incrível a cerimônia na rotunda do Capitólio. Eu adorei, muita gente me deu revisões, comentários positivos por causa daquele discurso, e foi muito mais caloroso ali. Mesmo a mídia das fake news falou bem. Talvez a mídia das fake news esteja mudando. Eu acho que ter a cerimônia no Capitólio foi ótimo. Você tem que cuidar do povo de quem tem que cuidar. Eu acho que lá estava bombando. E se fizéssemos a portas abertas, a céu aberto, eu acho que pessoas teriam se machucado. Porque realmente, até tinha céu, tinha sol, mas havia muito vento e estava muito frio. Se as pessoas ficassem lá fora, iriam se machucar. Então eu acho que fizemos a decisão correta. Você sabe como estava frio hoje. As pessoas foram dar uma testadinha lá fora e não conseguiam ficar lá por mais que 10 minutos. Houve uma pergunta sobre Hunter Biden. Sobre a questão dos indultos. E Trump fala, foi muito geral a questão com Hunter Biden. Ele diz, eu fiquei surpreso que o presidente Biden daria indultos e perdões a toda a família, porque fazia ele parecer muito culpado. Eu poderia ter feito isso com a minha família, poderia ter feito isso comigo mesmo antes de sair do cargo, mas eu disse, não vou fazer, eu vou parecer culpado. Francamente, se eu tivesse feito isso, eu não estaria sentado aqui agora. Eu acho que parece que é uma confissão de culpa. Ao dar indulto ao irmão, aos irmãos, perdoar essas pessoas todas, mas não perdoar o 6 de janeiro. Aquele comitê do Congresso destruiu todos os documentos. Eles deletaram toda a informação. Não há informação. E muita informação tem ligação com a Nancy Pelosi. Quer dizer, vocês sabem, está on tape, está registrado. Nancy Pelosi foi responsável. Ela poderia ter tirado vantagem de 10 mil soldados, ou mesmo só de 1.000. Podia ter mais 100 policiais. Era uma multidão relativamente pequena no 6 de janeiro. Então eu estava um pouco surpreso com o que fizeram. Porque tudo isso faz eles parecerem culpados. É um precedente, uma jurisprudência inacreditável para um presidente. Agora a jurisprudência, o precedente está aberto. E agora todo presidente que entrar no cargo, e se eles começarem a dar indultos e perdões para todo mundo? Imagina se a gente começa a falar de Jack Smith, daquele procurador lunático. Mas eu acho que, na verdade, eu não devia ter feito isso. Não ter feito esse tipo de coisa melhorou minha reputação. Eu acho que é um precedente muito perigoso e eu não faria. Isso faz as pessoas parecerem culpadas. Faz o Biden ficar muito mal. Faz as pessoas parecerem muito mal e muito culpadas. Eu poderia ter me perdoado. Eu poderia ter indultado eu mesmo. Vamos falar do comitê do Congresso do 6 de janeiro. Olha só o que eles fizeram. Se você destruir os documentos, destruir informação, por que eles fizeram isso? É porque eles são absolutamente culpados. Tudo isso é fraudulento. Quando você faz esse tipo de coisa, você fica muito mal na reputação. Eu fiquei até surpreso que eles fizeram isso. A Liz Cheney. Sabem, a Liz Cheney perdeu pela maior margem na história de qualquer político disputando uma vaga no Congresso por 14 pontos percentuais. Acharam que ela iria desistir da disputa. Mas ela é maluca, ela insistiu em disputar um cargo e perdeu por 14 pontos percentuais, a maior margem pela qual qualquer um já perdeu. Por que Biden fez isso? Biden indultou ela, indultou todo mundo. O motivo é que eles destroem documentos. E se você estiver, mesmo num caso de processo civil, as pessoas poderiam ir para a cadeia por um longo tempo. O assessor diz que essa é uma ordem executiva para destravar o potencial da energia americana, reduzindo regulações e mudando o processo regulatório para garantir eficiência energética.
Repórter pergunta. Inaudível a pergunta do repórter, aguardamos a resposta. Trump diz. Primeiro de tudo, eu acabei de chegar. Quando as pessoas entram, há decoradores extraordinários aqui, certo? Olha só, para decoração. Dá para ter um pouco dessa decoração, hein? Eu gosto ali da estátua do George Washington, dá para viver com a imagem do Thomas Jefferson, dá para viver com tantas imagens bonitas por aqui. Há um atraso na transmissão, aguardamos as imagens que vêm da Casa Branca. Fica o convite, então, enquanto aguardamos a geração das imagens, para que todos se inscrevam no canal, curtam, comentem e compartilhem absolutamente ao vivo e trazemos para vocês a tradução simultânea da assinatura de ordens executivas. Temos as imagens? Peço à produção que me ajude aqui. Se nós temos as imagens, então, que vêm da Casa Branca. Assim que nós tivermos as imagens que vêm da geração da Casa Branca, a gente retorna. Eu aguardo aqui no meu ponto áudio. Temos, então? Muito bem, vamos lá. Looking around the office, we noticed some changes in the way that Biden had it set up. Can you confirm that you have added back the Diet Coke? And when Biden came back, they Trump came back diz. for 500 million. Quando Biden retornou, Come back retornaram a 500 for milhões. 39 million. They wanted us back Poderia ter so voltado por bad. 39 milhões. Queríamos que voltassem queriam tanto que voltássemos e vamos ver o que acontece. Trump diz, pensem nisso. 39 million, and A we China pay paga 500. 39 milhões e nós pagamos 500 milhões. A bigger country. E a China é um país maior. Repórter pergunta, que ações você tomará hoje que terão um impacto direto no custo de vida do americano médio? Inflation, E Trump responde, o maior fator para a inflação é a energia. policy. Eles arruinaram minha política energética. They hurt it really badly. Eles fizeram muito mal. And they started drilling more, but by that time it was too late. Então depois se reverteram e começaram a perfurar mais petróleo, mas a essa época já era longe demais. Doug Burgum is going to be signing, and Chris Wright, who's phenomenal. Teremos muita gente boa, o Doug Burgum vai estar lidando com isso na energia também. We're going to make a lot of money from energy. Iremos ganhar muito dinheiro com nossa energia. Temos mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Vamos ganhar muito dinheiro com impostos e tarifas They have a VAT tax. para of países 20%, estrangeiros. but it's really much higher than that. And that's the equivalent, almost the equivalent of a tariff. And Temos algumas taxas quase equivalentes a uma tarifa. very tough. They don't E são take our durões. cars. They don't take our farm Eles product. não compram nossos carros, não compram nossos produtos agrícolas, não compram nada. Cars, we take E ainda their assim farm pegamos os product, carros deles, pegamos seus produtos take a lot agrícolas, from them. So, you know, we pegamos have like muito $300 deles. Então, billion sabem, deficit with Europe. temos tipo um déficit de 300 bilhões de dólares com a Europa. Or they have to buy Iremos our resolver oil. isso ou com tarifas One ou thing fazendo they eles can comprarem do, nosso I petróleo. guess, Uma coisa que one eles thing podem they can do fazer, to catch up quickly, uma coisa que eles podem fazer para resolver esse desequilíbrio rapidamente na Europa é comprar nosso petróleo e gás. E eles deviam mesmo. that could be, I've had the invite. Trump fala que poderia ir para a Europa, ele foi convidado. Uma pergunta sobre a União Europeia. Há uma pergunta quanto a tarifas e União Europeia. Oh, BRICS. No, I was talking about BRICS. BRICS are 6 nations. I think Trump it's 7 fala, o nations. BRICS, 6 nações são 7 nações. Number in the United States. And if they do that, Eles estavam tentando algumas medidas contra os Estados Unidos. E se eles fizerem isso, eles não vão estar muito felizes com o que acontece. Universal tariff, Mr. President, on all countries? I may, yeah, but we're not ready for that yet. We may put it, Houve uma pergunta sobre tarifas e ele disse, podemos colocar sobre vários países. Essencialmente, muitos países tiram vantagem dos Estados Unidos. Nós não fazemos bons negócios nos Estados Unidos. É incrível a forma como nós estamos existindo agora. Não temos bons negócios. Temos um déficit com quase todos. Tem algumas que não. Eu não quero dizer com quem não temos um déficit, porque eles vão se sentir bobos. Mas tem um ou outro país que, na verdade, não ganha o dinheiro da gente. Mas vou falar para vocês, o nosso país tem um futuro incrível na economia. Bom, Trump responde a um repórter, ele diz, podemos colocar tarifas para qualquer um fazendo negócios nos Estados Unidos, porque estão roubando nossos trabalhos, estão roubando nossa economia, estão roubando nossas companhias. Então você mete uma tarifa, um imposto, para impedir que eles façam isso.
Há uma pergunta inaudível do repórter, aguardamos a resposta de Trump. Trump fala, bom, tinha muita gente, mas não sabiam sobre que diabos estava falando, então desertaram ele. Os mesmos caras. Tem muita gente esperta, mas todas desertaram. Saíram de perto dele. Agora estão todas comigo. Mas sabem, eles são espertos, eles criam muitos empregos. E se não fizerem, a China vai fazer. Tantas indústrias, essas pessoas são inteligentes, elas foram mais espertas que a China. E nós gostamos disso. Tudo bem com isso. Fizeram um bom trabalho, muitas pessoas fizeram um bom trabalho, nem todas. Uma pergunta sobre ideologia de gênero agora para Trump. O repórter fez que foi possível ouvir. Uma pergunta sobre a Covid, sobre a coordenação global. E Trump fala, eu acredito em coordenação global, mas não quando estão nos extorquindo e nos enganando. Tanta gente extorque os Estados Unidos. Trump diz agora, muito obrigado a todos, obrigado. Então, os repórteres que têm permissão de entrar ali agradecem a Trump e nós vimos o presidente americano Donald Trump assinar mais ordens executivas.